E faltando poucos minutos para o início da apuração, eu recebo aqui no estúdio o cientista político Carlos Santiago. Muito boa tarde, Carlos. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite da Band Manaus. Bom, Carlos, no primeiro turno, a disputa foi bastante acirrada entre os dois candidatos que estão aí disputando esse segundo turno. Começando a apuração, você acha que, como que vai ser essa contagem de votos? Vai ser voto a voto também, como foi no primeiro turno? Certamente. Não só está acontecendo no Amazonas, mas em quase todo o país, as eleições de segundo turno estão sendo muito disputadas, voto a voto, margem muito pequena de votos para um candidato. E assim deve ser também para a presidente da República. Então deve acontecer no estado do Amazonas o mesmo caminho que está acontecendo nos outros países. Quer dizer, o eleitor está muito dividido e mais do que isso, uma coisa importante, está mais participativo, está tomando partido, está tomando torcida e isso é importante para a democracia. Como é que você avalia a campanha dos candidatos nesse segundo turno? Eles aproveitaram o espaço para apresentar as propostas para o eleitor ou a campanha ficou mais num tom de marketing mesmo? Olha, os dois candidatos, tanto José Melo como Eduardo Braga, eles pertencem praticamente a um núcleo político do estado do Amazonas. Então, tanto é que nenhum nem outro disse que era diferente. Apenas se colocaram como os mais rápidos para desenvolver o projeto que está aí. Então, tanto é que o Eduardo Braga em nenhum momento disse que ia romper com o grupo político que está aí, nem José Melo disse que ia romper com o Eduardo Braga. Apenas eles brigaram em torno de quem vai melhor conduzir o projeto político administrativo que domina o estado do Amazonas há muito tempo. Geralmente a campanha ela se detém aí em 3 fases, né? A primeira fase ali o candidato se apresenta, depois na segunda fase vem as propostas e por fim, em caso de segundo turno, vem aquela tendência de desconstrução da imagem de um do outro. Para o eleitor, isso é bom ou não? Acho que é importante para o eleitor saber quem é quem no jogo político, para até depois você não ter dúvida na hora de votar. A campanha geralmente se atém à seguinte forma: no primeiro momento você cria a imagem do candidato, segundo ele propõe algo para resolver os problemas da sociedade e no terceiro momento você tenta desconstruir, o candidato tenta desconstruir o outro. Como a eleição de segundo turno ela é mais curta, há uma junção entre propor e desconstrução do candidato. Isso os dois, tanto José Melo como Eduardo Braga, fizeram isso no segundo turno. Teve a questão também aí das redes sociais, né, que foram uma ferramenta muito importante na decisão do eleitor, porque o eleitor pediu um prazo maior para decidir, tanto que levou pela primeira vez a eleição para governo do Amazonas no segundo turno. E aí as redes sociais ajudaram na construção aí da decisão do voto. Exatamente. As redes sociais hoje estão sendo um espaço extremamente democrático, assim como o espaço no rádio e na televisão. A rede social acaba se situando num espaço extremamente democrático, participativo, onde um candidato ou outro, por exemplo, ele não precisa ir na justiça eleitoral de forma para dar resposta. Ele automaticamente na rede social já dá a resposta daquilo que estão colocando contra ele ou daquilo que estão colocando positivamente a favor dele. O Brasil está ansioso aí, aguardando os primeiros números aí da apuração para presidente da República. Mas, independente do resultado, baseado no perfil dos candidatos que disputam aí o segundo turno para a presidência da República, como que vai ser a relação de um ou de outro com o Amazonas? Porque o Estado, os estados, como todos, sempre precisam dessa boa relação aí com o presidente da República. Olha, a primeira atitude do próximo presidente ou presidente da República será no sentido de dar um pacto pela governabilidade. O país saiu muito dividido nessas eleições, no plano nacional e nessa relação do plano local, dos estados do Amazonas com o governo central, tem que ter uma relação perfeita. Por quê? Porque nós somos um Estado dependente financeiramente da União e, mais do que isso, dependemos dos incentivos fiscais, ou seja, o modelo da Zona Franca de Manaus depende muito de uma boa relação com o governo central. Independente do seu governador Melo ou governador Eduardo Braga ganhar as eleições, eles vão ter uma relação perfeita com o governo federal, porque é disso que o Estado precisa e, mais do que isso, o Estado necessita e depende dessa relação. E para o caso do eleitor amazonense, né, independente também aí de quem ganha a eleição, mas baseado no perfil de cada um dos candidatos que disputam o segundo turno aqui no governo do Estado, a tendência é de mudança para o Amazonas ou não? Não. Em nenhum momento os dois candidatos que estão aí colocaram como uma mudança das práticas administrativa e política. Ao contrário.
o candidato que fazia oposição, que se coloca como oposição, Eduardo Braga, coloca como mensagem principal da sua candidatura o sentido de dar mais velocidade ao que está sendo colocado nas ações de governo. E vale destacar que essa eleição está sendo uma eleição histórica aí desde a retomada da democracia, porque é a primeira vez, né, que a eleição para o governo do estado vai ser disputada, é disputada no segundo turno, né? É verdade. E mais do que isso, quer dizer, a última vez que o governo do estado perdeu uma eleição foi em 1982. De lá para cá, quem detém a máquina do governo do estado sempre ganha as eleições. E mais do que isso, as eleições nunca foram para o segundo turno. Isso é um fato inédito. E mais do que isso também, é que o candidato Eduardo Braga no primeiro turno ganhou no interior, coisa que nunca aconteceu na história política do estado na oposição. Bom, e nós estávamos aí acompanhando a apuração em todo o Brasil, também vimos surpresas aí em outros estados, né? Exatamente, quer dizer, você acaba tendo surpresas de pessoas que estavam numa condição muito menor e acabou ganhando as eleições com uma votação expressiva, que é o caso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de um ex-prefeito de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul ganhou as eleições de políticos tradicionais que polarizavam no primeiro turno a liderança das pesquisas. Tá certo. Então, Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.